Apocalipse capítulo 18, do versículo 1 ao 5, e diz assim a palavra do Senhor: E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo o espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de sua delícia. E ouvi uma voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Vamos repetir aqui o versículo 4, que diz assim: E ouvi uma voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. A palavra de Deus está bem clara, irmão, não tem como não entender. Quando diz sai dela, é você sair de determinados lugares que não é para você estar e nem para mim estar. O lugar onde nós devemos estar é onde a palavra de Deus tem liberdade para ser expressada. A Bíblia é bem clara quando diz assim: como eles se converterão se não há quem pregue? Como eles pregarão se não forem enviados? Tudo vem por intermédio do ministério da pregação. Se nós quisermos verdadeiramente saber se ainda estamos no caminho, nós temos que analisar o que a Bíblia diz. Temos que se examinar conforme também a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, para saber se ainda está no caminho. Qual é o caminho que estamos trilhando? Conforme diz aqui em Apocalipse, capítulo 18, do versículo 1 ao 5, tudo vai haver um juízo. Glória a Deus. Diante de Deus. E tem coisa, irmão, que as autoridades humanas, os governantes, ou até os presidentes ou reis, não terão força ou poder suficiente para poder fazer o que se deve ser feito conforme já está na palavra de Deus. Aleluia. Vai vir anjo do céu. Vai vir anjo do céu, e cada anjo vai determinar a sentença que foi estabelecido por Deus. Se nós olharmos aqui em Apocalipse, onde nós lemos Apocalipse capítulo 18, do 1 ao 5, o primeiro versículo diz: E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Quando chegar o tempo profético, o cumprimento de todas as coisas conforme está na profecia de Deus, os anjos que já estão determinados vão se mobilizar para vir à terra cumprir o que a palavra de Deus já está determinada. Não vai ser a minha vontade nem a tua, não vai ser a vontade de governante e nem o querer do diabo, mas vai ser a vontade de Deus conforme está escrito. O anjo vem do céu aqui para a terra, e ele vem para cumprir
na sua função e na sua determinação que Deus determinar. Glória a Deus. Por isso que nós temos que procurar entender as coisas espiritualmente, não naturalmente. Porque o natural é o que eu estou vendo aqui agora. Eu estou vendo você está me vendo, mas no mundo invisível, aquilo que nós não vemos, que está também aqui no nosso meio, seres angelicais, que a Bíblia não mente. A Bíblia não mente. Eu vinha conversando com o Severino de lá para cá, aí eu falei assim para o Severino: Severino, será que sou eu, cara, que estou falando sobre isso? Poucas pessoas estão falando, ou dificilmente a gente ouve as pessoas falar, aqueles que se dizem ser pregadores, aqueles que se dizem ser pregadoras, aqueles que estão no altar. Não se ouve mais a palavra céu e inferno. A palavra hoje é que todo mundo vai para o céu e ninguém vai mais para o inferno. Irmão, nós não devemos perder tempo. A nossa vida é muito pouco nessa vida. Quando esse anjo vem do céu aqui para a terra, ele vem para executar o mandamento de Deus. Deus mandou ele vir aqui para executar a queda da Babilônia. Versículo 2: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Quando a Bíblia diz que essa Babilônia cai, a Babilônia quer dizer aquela igreja religiosa poderosa, aquela igreja mundial que começou tão bem e depois se virtuou, deixou-se persuadir pelo mundo, deixou-se persuadir pela glória dessa vida, pelos Satanás e os demônios. Aí o que acontece? Quando vem o decreto do céu, porque tudo tem o tempo de Deus, irmão, tudo tem o tempo de Deus, tudo tem o tempo de Deus. E quando vem esse decreto do céu, toda aquela glória, aquela falsa espiritualidade, aquela vida de bens, de falsa alegria cai por terra. E quando ela cai, o que acontece? Ela se torna morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecida. Não só a Babilônia, como essa igreja poderosa que está sobre a face da terra, que eu não preciso detalhar aqui o nome dessa igreja, que é uma igreja idólatra, que agora quer unir todas as igrejas a ela, e ainda não conseguiu, porque ainda não é o tempo, porque a Bíblia diz que ainda estamos aqui nessa terra, mas quando a igreja for tirada, no arrebatamento da igreja, o Espírito Santo também sai, e os que ficarem, a Bíblia diz, fugem quando é tempo. Por isso que nós temos que discernir as coisas. Igreja que não prega mais a Bíblia, igreja que não zela mais pelas coisas santas de Deus, é morada de demônios. Antes de Jesus vir algumas igrejas, na época se chamavam as sinagogas, os demônios faziam festa dentro da sinagoga e ninguém percebia. Glória a Deus. Os escribas, os fariseus, os saduceus faziam os seus cultos,
trazia até algumas palavras da Torá, os 5 mandamentos de Moisés, e nada influenciava os demônios que estavam ali também. Mas de repente, um certo dia, entrou uma pessoa na igreja e muitos não estavam esperando, mas foi até lá. Quando Jesus entra dentro daquela sinagoga, os demônios que dá tempo para fugir, fogem. E os que não conseguem fugir, manifestam em alguém. E quando manifesta, eles começam a falar que temos contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Vieste aqui nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Vem um anjo do céu para determinar um mandamento de Deus. E quando ele clama fortemente, no versículo 2, com grande voz, ele diz: caiu a grande Babilônia. E se tornou, olha o que a Bíblia diz, irmão, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo o espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda. Por isso que quando você for a algum lugar, e quando você for a alguma igreja, a algum templo, a alguma sinagoga, a alguma congregação, se não se estiver ensinando a palavra de Deus como a palavra de Deus é, se não se estivesse falando que os que são salvos vão para o céu e os que são perdidos vão ao inferno, se não estiver ensinando isso, e o que diz a Bíblia Sagrada, aquele lugar é morada de demônios. Aleluia, Jesus. Aí nós começamos a observar essa Babilônia e as suas Babilônia filhos, que não prega mais a Bíblia como a Bíblia é, que diz que nem tudo é o que está escrito, e não é isso que Deus nos ensinou. Sabe por quê? Eles vão, versículo 3, vamos continuar. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com ela, com a abundância de suas delícias. São aqueles falsos religiosos. Aleluia. São aquelas pessoas falsas que vão aproveitando de tudo, que diz que não tem nada a ver, que Deus só quer o coração, e vai se enricando, se enricando, se enricando cada vez mais, enganando e sendo enganado, mas se esquece que o juízo de Deus vai chegar. O juízo de Deus vai chegar para todos os reis, para todos os governantes, para todos os povos, para todos aqueles que assim não viveram verdadeiramente conforme a Bíblia diz. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado é teu nome, Jesus. Por isso que a Bíblia diz: desci nos Espíritos, Glória a Deus. para saber se provém de Deus ou não. Aleluia. Seja fiel no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar. Glória a Deus. Esses espíritos, irmãos, estão atuando no mundo. Estamos sendo vistos pelo Reino dos Céus. Glória a Estamos Deus. sendo observados por Satanás e os demônios, Aleluia, Jesus. onde eles estão procurando uma brecha para tentar nos tirar da espiritualidade, para tentar nos tirar dos planos de Deus, para tentar nos iludir com as riquezas dessa vida, com a prostituição aparente. Conforme diz aqui no versículo 3, porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela,
mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Como diz aqui, todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição, é aqueles que aceitam tudo. A prostituição, a imoralidade, o incesto, a zoofilia, os vícios, e vai só se enriquecendo com aquilo que a Bíblia diz que não é correto. Só que vai haver um juízo diante de Deus. O que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É o que eu tenho falado aqui nas pregações. Glorificado Andar do é teu meu nome. lado tem que ter o mesmo linguajar do reino dos céus. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, ó, feliz os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Glória a Feliz aqueles quando ouvem, vão à casa do Senhor e se alegra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora, não acredite em pessoas que em vez de ir para outra igreja vai para um e ainda diz que é culpa daquele que pregou no altar. E ainda diz que é culpa disso e aquilo outro. Por isso que preferiu se desviar. Não acredite nessas coisas. Porque a Bíblia está no Antigo e no Novo Testamento. Deus conhece a cada um de nós. Eu não preciso apontar ninguém aqui. Glória a Deus. Não tem necessidade disso. Aleluia, Jesus. Porque a Bíblia diz o quê? Examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, a mulher, para saber se ainda está no caminho. Glória a Deus. Aleluia, A Jesus. Bíblia diz que, ir para uma outra igreja, eu vou para uma outra igreja. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou me enviar. Eu gostei do que o irmão falou, não gostei do que o irmão falou. Não gostei dessa revelação. Vai para outra igreja. Você vai se desviar? E tem pessoa que esquece o mandamento de Deus, irmão. Do mesmo jeito que essa Babilônia aqui, essa falsa igreja religiosa, ficou cheia de demônios, virou moradia de demônios, a pessoa que se desvia também fica cheia de demônios. Está na Bíblia isso, irmão. Que quando a pessoa aceita Jesus, Deus afasta aquele demônio que acompanhava a pessoa. Glória a Deus. Mas se a pessoa viesse desviar, aquele demônio volta. E a Bíblia diz que ele não volta sozinho. Ele traz mais 7 com ele. 1 mais 7 é igual a 8. Aleluia. Desviar não é tão fácil assim, como muita gente imagina. Não, vou lá para fora, vou curtir minha vida. Eu não quero saber de Deus e também não quero saber do diabo. Eu vou ficar em cima do muro. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina, se você estiver com Deus, você está com Deus. Mas se você não tiver, você está com o diabo. Glória a Deus. Aleluia. Com Jesus, você vai para o paraíso. No mundo, com o diabo, você vai para o inferno. Glória a Deus. Aleluia. Não, irmão, Deus só quer o coração. O céu não é soberbo. Deus quer corpo, alma e espírito para morar no céu. Não, irmão, carne e sangue não é a do reino do céu. Com certeza não. Mas o teu corpo vai ser transladado, vai ser transformado do mesmo jeito que Elias subiu. Enoque subiu, Moisés apareceu e subiu. E Jesus ressuscitou e subiu. Nós também vamos subir. Essa carcaça vai conosco lá para cima. Não, irmão, você vai morrer, eu vou morrer, o corpo
bichinho de tapuru e o osso venha virar o pó, na ressurreição, o pó vai ter que devolver tudo de novo. Por isso que ninguém vai direto para o céu. Há um mistério isso aqui na hora da morte. Pouco se explica sobre isso. Quando a pessoa morre, Jesus não prometeu o céu diretamente. Quando está os dois na cruz, ladrão do lado, ladrão do outro. Um ladrão acusa, o outro se arrepende. Aí o que está arrependido diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ah, Jesus, não é céu não? Paraíso. Tá bom, Jesus, só paraíso tá bom. Só de não ir para o inferno já tá bom, Jesus. Mas o que, Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando a pessoa morre em Cristo Jesus, automaticamente, ao morrer desse pó da terra, vai direto para o paraíso. Irmão, quando é que eu vou para o céu? Na ressurreição dos mortos. Na ressurreição dos mortos, aí sim, todos se encontrarão no Ares. E no ar vai direto para o reino dos céus. Só que aqui esses homens malignos, no Apocalipse 18, eles vão prestar conta a Deus, porque eles tiveram oportunidade para se salvar e não se salvaram. Eles tiveram oportunidade para o plano da salvação e não quiseram. Eles tiveram a oportunidade para se arrepender